Salve, salve, santistas depressivos de todo o Brasil, de todo mundo. Tamo de volta aí após o fim dessa Copa América. E esse vídeo a gente tá fazendo, né, a pedido de alguns inscritos, em especial o Matheus Noel, que pediu pra gente fazer uma análise final, agora com o fim da Copa América, do desempenho de cada um dos nossos jogadores em suas respectivas seleções. E uma Copa América marcada por um nível técnico questionável, né, pra não dizer outra coisa. Então vamos começar por ele, o anão mais querido da Baixada Santista, Soteldo, o nosso ponta. O Soteldo, né, que nem seria convocado no primeiro plano. Isso meio que, sei lá, refletiu um pouco na questão de quanto ele era usado, de aproveitamento do técnico em relação ao Soteldo, né? Primeira diferença é que ele jogando de ponta no Santos, na seleção venezuelana ele joga mais como meia central e é reserva. É um pouco também pela proposta de jogo da Venezuela, né? Ele sempre joga atrás por uma bola, né? Então eles são bons no contra-ataque, é uma das principais armas da Venezuela, que joga mais com o Salomón Rondón, que é o centroavante mais isolado lá na frente. Por isso o Soteldo, durante a Copa América, entrou mais no segundo tempo e em média 20 do segundo tempo. No primeiro jogo contra o Peru, ele entrou aos 38 do segundo tempo só. A Venezuela já estava com 1 a menos, então já estava naquela proposta de contra-ataque, se defender bem, jogar por uma bola. Importante não perder pontos contra o Peru. Mas o Soteldo nesse primeiro jogo entrou aos 38 e serviu mais para segurar a bola lá na frente, para garantir o empate com 1 a menos. Não teve tempo para mostrar muito futebol. No segundo jogo contra o Brasil, no empate em 0 a 0 também, o Soteldo entrou aos 20 do segundo tempo e já conseguiu fazer uma fumaça um pouco maior na defesa brasileira. A gente vê que ele sempre ia para cima, com a mesma verticalidade que a gente está acostumado dele no Santos, né? De pegar a bola e ir para cima. E como contra o Brasil já era esperado que seria o jogo que a Venezuela mais iria estar recuada, jogando por uma bola só, o Soteldo conseguiu segurar bem essa bola no ataque. Ele era dificilmente desarmado, ele cumpriu bem a sua função dentro do tempo que ele teve para jogar, né? Para então eles finalizarem a sua participação na primeira fase jogando contra a Bolívia, o adversário mais fraco do grupo, e aí sim era o jogo ideal para a Venezuela propor o jogo, mostrar poderio ofensivo, ter protagonismo. O Soteldo entrou aos 12 do segundo tempo, um pouco depois da Venezuela abrir 2 a 0, e por esse ser o jogo mais fácil para a Venezuela, e o Soteldo entrando como um meia central, né, indo bastante para o ataque também, ele articulou, criou bastante, deu bons dribles, né, apostando na sua qualidade individual, no mano a mano, só que ele mais serviu os jogadores do que finalizou, né? Ele mais tentava deixar os companheiros na cara do gol e conseguiu. Ele deu assistência para o terceiro gol venezuelano, para fechar o caixão boliviano, e também, né, foi o terceiro jogo que ele entrou no segundo tempo. Dessa vez foi o jogo que ele teve mais tempo de mostrar o seu futebol, entrou aos 12 do segundo tempo e ainda saiu jogando bem e com assistência nas costas. O melhor jogo dele na Copa América foi esse contra a Bolívia, que era o jogo mais fácil para a Venezuela também, que se classificou com 5 pontos, 1 vitória e 2 empates, e a participação venezuelana na Copa América terminou nas quartas de final contra a Argentina, onde eles perderam por 2 a 0. Soteldo entrou no segundo tempo, né, aos 10 do segundo tempo, mais ou menos, quando já estava 1 a 0 para a Argentina, mas a Venezuela estava começando a gostar mais do jogo, estava se achando mais no jogo. E a entrada do Soteldo foi boa assim para a Venezuela, eles passaram a ter mais posse de bola com o Soteldo em campo. O Soteldo, como sempre, ia para cima, tentava criar jogadas, mas ele finalizava pouco, e dessa vez ele parou numa marcação forte da Argentina, né, que estava marcando bem. Anularam as principais tentativas do Soteldo de articulação, de criação, e no fim ele acabou terminando sua participação na Copa América tomando um cartão amarelo. Como o Santos vai ser influenciado nisso, a gente viu durante a Copa América que o Pérez declarou que tinha uma proposta na mesa de 73 milhões de reais pelo Soteldo, né, do Atlanta United dos Estados Unidos, e o Pérez recusou essa proposta, disse que o Soteldo só sai do Santos por um valor em euros equivalente a 215 milhões de reais. Eu quero saber de vocês
Comenta aí se vocês acham que o Pérez fez certo em recusar essa negociação dele por esse valor de 73 milhões, ou se não, se ele fez errado, se vocês acham que já seria hora de liberar o Soteldo e já ter um dinheiro bom agora para o Santos fazer outras contratações. Agora a gente vai falar do nosso segundo jogador na Copa América, o atacante Derlis Gonzalez, que defende o Paraguai. O Derlis que no Santos joga de ponta e a gente viu ele nessa Copa América jogando tanto de meia central, mais articulador, quanto principalmente de ponta também. O Derlis então no primeiro jogo, Paraguai e Catar, que terminou 2-2, ele não começou como titular, ele entrou no segundo tempo para tentar matar o jogo, que já estava 1-0 pro Paraguai, e ele entrou querendo o jogo, indo para cima, com bastante velocidade, arriscando, dando bons passes, participou até de um gol irregular do Paraguai, e ele entrando deu mais movimentação pro ataque, sofreu bastante falta, e ainda por cima foi coroado com puta de um golaço de fora da área, não se escondeu do jogo, né? Foi o melhor jogo dele na Copa América esse aí na estreia. Depois, o jogo mais difícil do Paraguai foi contra a Argentina. O Derlis foi titular, ele também arriscou mais, ele foi bom para segurar a bola nos momentos que precisava, chamar falta. E aí ele até sofreu o pênalti uma hora, que estava 1-1 o jogo. E ele com muita personalidade foi lá, pegou a bola, falou que ia bater. Mas aí que começou a desandar a coisa pro Derlis nessa Copa América. Ele perdeu o pênalti, poderia ter selado a vitória para o Paraguai, que já tinha empatado contra o Catar, e ele ainda foi substituído no fim do jogo também. O Paraguai encerrou a participação na primeira fase perdendo para a Colômbia de 1-0. O Derlis foi titular nesse jogo também, arriscou muito pouco, criou muito pouco também e acabou sendo substituído no fim. Começou a segunda fase, Brasil e Paraguai. Derlis foi titular. No comecinho do jogo ele teve uma chance muito boa no primeiro tempo, assim, para abrir o placar, que o Alisson, goleiro brasileiro, pegou muito bem também. E o Paraguai, que ele já tinha uma proposta mais defensiva, eles apostaram bastante na velocidade do Derlis para os contra-ataques. E nisso ele foi muito bem, principalmente para segurar a bola. Ele chamou bastante falta, né? Sofreu muitas faltas. E principalmente quando eles ficaram com 1 a menos, né? O Paraguai se segurou por uma boa parte do jogo com 1 a menos. Então o Derlis, fez uma boa partida contra o Brasil no tempo normal. Dentro do que foi necessário fazer, com as circunstâncias que ficou o jogo. Mas aí chegou um outro momento que manchou de vez a participação dele. Que na disputa de pênaltis, quando o Paraguai estava para crescer, que o Brasil tinha perdido um pênalti, ele foi lá e perdeu a cobrança dele também. E aí o Gabriel Jesus fez o gol logo em seguida e classificou o Brasil. E, ele perdeu o último pênalti do Paraguai, né? Só que ele ficou manchadão por isso também, porque ele já tinha perdido um pênalti contra a Argentina. E esse aí então foi o segundo pênalti decisivo que ele perdeu nessa Copa América. E como fica o Santos nessa história toda, né, em relação ao Derlis na Copa América? O Santos estava até cogitando negociar ele, né, se ele fizesse uma boa Copa América, voltasse a ter um bom futebol. No Santos ele não está em um bom momento há alguns meses já. Porém, não foi o que o Santos esperava, né? Ele, apesar de ser emprestado pelo Dínamo até o meio do ano que vem, tem uma cláusula no vínculo dele com o Santos que prevê uma multa de 4 milhões de euros, que é o equivalente a 17 milhões de reais, caso ele seja vendido nesse primeiro ano de empréstimo. E a esperança do Santos era ele valorizar essa Copa América para então, se pintasse a oportunidade de negociar ele, e aí ter um certo lucro aí pro Santos, mas pelo jeito não vai ser isso que vai acontecer. E por fim, para finalizar os jogadores do Santos na Copa América, Cristian Cueva. Cueva que foi o que chegou mais longe, né? Titular absoluto da seleção do Peru. Os santistas nessa Copa América, a maioria já começaram essa Copa América torcendo para o Cueva ir muito bem para pintar alguma proposta para vender ele. Mas o Cueva no fim até que surpreendeu, ajudando o Peru a chegar à final da Copa América, né? Há bastante tempo eles não conseguiam isso. O primeiro jogo, Peru e Venezuela, já no comecinho ele já desperdiçou uma chance de gol e ele se machucou no primeiro tempo ainda, no intervalo ele foi substituído, uma atuação ruim dele no primeiro jogo. Depois, Peru e Bolívia, que foi 3-1 pro Peru, ele já tava diferente, articulando bastante o jogo, sendo o homem de criação, o principal responsável pela ligação do meio pro ataque, né? Deu uma puta de uma assistência pro Guerreiro fazer o gol de empate do Peru. No mais, ele demonstrou bastante habilidade, ele deu bons passes, cruzamentos,
Finalizou algumas vezes também, mas parou no goleiro Lampe da Bolívia e foi substituído aos 33 do segundo tempo, fazendo um bom jogo. Depois, no Brasil e Peru, que foi 5-0 pro Brasil, Cueva foi bem marcado pelo Brasil também. Ele tentava achar outros companheiros que estavam bem marcados também, e ele era muito parado pela defesa brasileira quando ele tentava avançar, e ele acabou sendo substituído aos 21 do primeiro tempo, né, não fazendo uma boa atuação de novo. O Peru conseguiu se classificar para a segunda fase, não tanto aos trancos e barrancos igual o Paraguai, e aí no mata-mata já enfrentou o Uruguai nas quartas de final. Cueva começou um pouco escondido nesse jogo, foi difícil pro Peru. Cueva tentava encontrar o Guerreiro na frente, mas o Uruguai estava bem postado também, interceptava a maioria dos passes, dos lançamentos, e o Cueva acabou levando um cartão amarelo e foi substituído aos 40 do segundo tempo. Mais uma atuação apagada dele. O Peru conseguiu passar nos pênaltis, surpreendeu todo mundo, e aí chegou na semifinal contra o Chile e teve outra zebra, com Cueva fazendo talvez a sua melhor atuação na Copa América. Cueva logo no começo desse jogo, que foi 3-0 pro Peru, ele perdeu um gol no comecinho, mas depois ele foi se achando no jogo, buscou jogo, puxou vários contra-ataques, e ainda aos 20 do primeiro tempo ele participou do primeiro gol do Peru. E a gente viu algo curioso do Cueva que a gente não tá acostumado, ele marcando. Cueva marcou bem, fez outra função que a gente nunca viu no Santos. Marcava e também puxava contra-ataque. Depois ele participou de mais alguns lances ofensivos do Peru. Foi substituído aos 34 do segundo tempo, fazendo, né, como a gente falou, melhor atuação dele aí na Copa América. E aí o Peru chegou na finalíssima contra o Brasil. O Brasil ganhou de 3-1, começando o Cueva arriscando bastante de fora da área também. A gente via que ele estava a fim de jogo. Participou do lance do pênalti do Peru, ele que deu o passe para a bola bater na mão do Thiago Silva. No mais, ele sofreu algumas faltas, postou mais umas jogadas individuais, assim. Embora ele poderia ter finalizado em vários lances, que ele optou por segurar a bola ou por tocar para algum companheiro e aí acabou meio que estragando a jogada. A gente viu o time do Peru com bastante vontade, muita garra nesse jogo. E eu não vi o Cueva, assim, tanto nesse nível de vontade, de garra. Às vezes ele meio que tirava o pé em algumas divididas, mas individualmente, assim, até que ele demonstrou habilidade, foi pra cima, bons dribles, sofreu falta, mas não conseguiu impedir aí a derrota peruana, nem criou alguma chance clara de gol pro Peru, que também foi mais uma vez bem marcado pelo Brasil. Só lembrando que o Santos contratou o Cueva por 26 milhões, parcelado em 4 vezes, a gente só começa a pagar ele a partir do ano que vem, né, de 2020. Então teria que ser uma proposta muito boa, ele teria que ter feito uma Copa América genial, brilhante, mas isso não acabou acontecendo. E para finalizar, vamos comentar o desempenho geral deles, um pouco mais detalhado. A gente fez essa enquete então no nosso canal. Qual dos jogadores vocês acham que foi melhor nessa Copa América, nos nossos jogadores? O que a gente quis dizer com essa enquete é mais a atuação individual dele, né? Não até o quão longe chegou. Isso conta também, mas queremos saber mais individualmente. Então eu vou dar um pouco a minha opinião para vocês em relação a isso. Vai divergir um pouquinho em relação ao resultado dessa enquete. Começando então pelo Derlis Gonzalez. Ao meu ver, ele não teve um desempenho tão bom quanto teve o Soteldo e o Cueva. Embora tenha sido o único jogador do Santos que fez gol nessa Copa América, ele fez gol contra a seleção mais fraca e perdeu 2 pênaltis decisivos. E pô, o cara é atacante, a gente espera gols dele, então meio que fica marcado negativamente você perder um pênalti. Assim, se você faz um gol, beleza, para atacante meio que é aquilo de não ser mais que obrigação, mas claramente um atacante faz um gol e perde um pênalti, pesa muito mais o fato dele ter perdido o pênalti. E o Derlis perdeu 2 pênaltis decisivos ainda, que poderiam mudar totalmente o rumo do Paraguai na competição. Até ele ter sofrido o pênalti contra a Argentina, ele estava fazendo uma Copa América muito boa, mas aí tudo começou a dar errado para ele. Então acho que, resumindo, a atuação do Derlis nessa Copa América foi regular, vai. E o Paraguai, dos 3, foi o que mais teve dificuldade para se classificar para a fase seguinte. Soteldo, para mim, dentro do que ele tinha de tempo para jogar, eu acho que dos 3 foi a que teve a melhor atuação. Porque vamos analisar, o cara tinha em média 20 minutos por jogo para mostrar o seu futebol, para convencer o técnico de que poderia ser titular no jogo seguinte, e é pouco tempo. E ele, como não jogou como ponta, ele era mais um meia de articulação para fazer a bola chegar no Rondon ou nos homens mais de frente, ele ainda conseguiu sair da Copa América com uma assistência
indo muito para cima, criando bastante, fazendo muito bem essa parte de transição do meio pro ataque. E eu tenho certeza que se ele fosse mais aproveitado pelo técnico Dudamel, ele até poderia ter feito gol, criado mais jogadas, dado mais assistências. E lembrando, ele jogando um pouco mais recuado do que ele joga no Santos, não era tanta obrigação dele fazer gols. Então, dentro das propostas de jogo que ele tinha que desempenhar de função tática, de segurar a bola, de puxar contra-ataque, eu acho que ele foi muito bem e ainda conseguiu uma assistência. Eu avalio no geral a atuação dele na Copa América como boa. E por fim, o Cueva. Cueva ficou marcado positivamente mais por ter conseguido chegar à final, mas se a gente for analisar, como a gente falou, ele teve várias mesclas de boas partidas com atuações ruins e apagadas. Isso meio que pesou um pouco, porque é esperado que o Cueva no Peru seja um dos principais jogadores para decidir, para fazer a bola chegar no Guerreiro. Ele conseguiu, ele jogou muito bem contra a Bolívia, deu uma assistência espetacular para o Guerreiro. Mas ele não conseguiu criar muito mais do que isso também. Vários jogos ele acabou não tendo muito protagonismo. E a gente espera na seleção peruana que quem tenha protagonismo são o Cueva e o Guerreiro. E o Cueva, assim, conseguiu puxar bons contra-ataques, demonstrou bons recursos individuais. Mas se você chegou até o fim da Copa América com uma assistência só, jogou todos os jogos, e você é meio que um articulador no meio de campo para fazer a bola chegar no seu melhor jogador, no centroavante, que é o Guerreiro, você ter conseguido sair com uma assistência só e mesclando em atuações boas com atuações ruins, e o Soteldo, que teve muito menos tempo que isso, conseguiu ter uma regularidade melhor que o Cueva e com uma assistência também, eu acho que a atuação do Cueva fica meio que regular pra boa. Pesou bem ele ter chegado na final também, teve sua parcela, né, de méritos, como a gente falou, mas por esses argumentos, pelo Soteldo ter tido uma regularidade melhor nos jogos e muito menos tempo, né, o Cueva era titular absoluto do Peru, eu acho que individualmente, assim, o Soteldo foi mais efetivo que o Cueva. Agora, para finalizar, comenta aí o que vocês acham dessa análise, o que vocês concordam, o que vocês discordam. Vai ter mais vídeos aí, a gente vai fazer mais conteúdo, então fiquem ligados aí no canal. Tamo junto, tudo pelo Santos e graças a Deus acabou a Copa América, que agora, moleque, o Peixão tá de volta.